Olá, amigos. Pastor Douglas Costa aqui com vocês. Estamos começando essa nossa live. Na realidade, nós já havíamos começado, né? Só que a live acabou, a conexão caindo. Nesses últimos dias nós estamos tendo um problema aqui com a nossa internet. E até eu estava com várias e várias pessoas acompanhando a live, né? Nós estávamos ali já com umas 50 pessoas ali conosco praticamente. Então vou esperar os irmãos estarem reconectando, porque a Cristiane está aí, já entrou, a Neide Campos está aí. Eu vou esperar todo mundo reconectar e não tem problema. Pastor Douglas começa tudo de novo. Foi porque caiu a nossa conexão aqui. E eu não sei o que está acontecendo com essa conexão da internet aqui. Nesses dias até eu não sei, será que a internet ela pega coronavírus? Porque acho que ou a internet ela entra de quarentena, porque até a internet tá caindo, dando problema no sinal. Mas Deus é bom em todo tempo. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Eu vou esperar todo mundo entrar novamente nessa live e para mim poder explorar o assunto. E fica tranquilo, você que está entrando agora, tá? Na nossa live, porque o pastor Douglas vai começar tudo de novo, tá? Nós já fizemos uma oração de apresentação, tá? Eu vou esperar todo mundo entrar, eu estou vendo quantas pessoas estão aqui ao vivo, e eu vou começar explicando tudo de novo para nós não perdermos a bênção de Deus. Se tem uma coisa que o pregador ele tem que ter, ele não tem que ter preguiça, né? Se tiver que repetir a mensagem, ele repete. Então, para mim, não há problema nenhum de repetição, tá? É até gostoso, assim, a gente vai ficando mais tempo juntos, né? Eu sei que vocês estão com saudade da igreja, né? As pessoas estão com saudade, nós estamos com saudade do povo, né? Mas o Senhor Deus, Ele é bom em todo o tempo. A Geisiane está aí, a Kátia está aí, vamos esperar, a Dona Brito está aí, a Vanilde está aí, e está entrando, o pessoal aí tá reconectando aqui com a gente. Agora essa daí eu espero que não vai cair. Eu estava usando aqui o Wi-Fi da igreja, né, a internet aqui da igreja, e ela está oscilando, não sei o porquê. Mas a gente vai estar verificando isso daí. Nós vamos estar aprendendo. Agora eu não estou usando a da igreja não, agora estou usando a minha mesmo. Vamos, que Deus é bom em todo o tempo, né? Mas vamos lá, como eu estava falando, o pessoal está entrando, né, ainda. A nossa mensagem de hoje, eu estava com uma mensagem preparada para trazer para vocês. E só que a obra ela é de Deus, a obra ela é do Senhor, a obra é do Espírito Santo. E a gente tem que ser dirigido por Ele. Então a nossa mensagem ela mudou. Até na live anterior eu fiz um comentário que tem uma irmã, uma família que está acompanhando a nossa live aqui agora, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. É a Cristiane Amário, ela, o esposo, os filhos, a mãe dela. E foram pessoas que me ajudaram muito, desde quando antes eu era de Jesus. Desde quando eu devia ter uns 15 anos por aí, e eu desenvolvi uma amizade com essa família maravilhosa. E eu tenho respeito, me ajudaram muito na fé quando eu me converti. Por isso que é bom você ter amigos, né? Às vezes não precisa de muitos, mas você precisa de amigos mesmo. E essa família é uma família que é família, está até além de amigos, tá? Um beijo para eles e um beijo para vocês também que estão aqui comigo, que eu tenho um carinho muito grande. Mas eu estava falando acerca da fé e da esperança. Existe muita confusão, muitas vezes nós pregadores, nós dizemos que a fé ela é a esperança. Na Bíblia, inclusive, fala muitas vezes de esperança. E muitas vezes esperança. Só que a esperança que está escrito na Bíblia é a fé. E às vezes nós aqui que acabamos, talvez não tendo o devido cuidado para estar explicando essas coisas para as pessoas. E esses dias esse assunto ele estava me incomodando. Incomodando o senhor por quê, pastor? Porque nós somos chamados por Deus para vencer. Nós somos chamados por Deus para fazer a diferença. Só que o que acontece? Os próprios filhos de Deus,
eles confundem. O que vai nos levar à vitória, a Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é essa esperança que nós entendemos por esperança. Embora ter esperança na vida é algo muito bom. Quando a pessoa ela tem esperança, ela é uma pessoa positiva, sabe? A pessoa que ela tem a esperança natural, ela é uma pessoa que, como que eu posso dizer, ela não é imune, mas ela está, será preparada para a vida? Não, mas ela é menos suscetível à depressão. A pessoa que tem esperança, ela é menos suscetível. Só que quando se trata das batalhas espirituais, a esperança ela pode até ajudar, mas o que vai trazer a vitória é a fé. E às vezes tem muito cristão que ele é uma pessoa positiva, ele é uma pessoa que tem esperança. Pastor, eu estou esperançoso, eu vou aproveitar o momento e vou falar. Eu tenho esperança, logo essa quarentena vai acabar. Eu tenho esperança, as coisas vão melhorar. Só que no mundo espiritual, a esperança, ela não faz a diferença. O que vai fazer a diferença é a fé. Embora ambas sejam muito parecidas, o que traz o resultado é a fé, não a esperança. Não estou dizendo que você não tem que ter esperança na vida, não, você tem que ter, mas você tem que ter o discernimento. Opa, peraí, eu estou tendo esperança, mas não estou tendo a fé necessária para vencer. E é isso que eu quero tentar desmistificar. Eu quero tentar abrir os seus olhos, o seu entendimento, para você ter o discernimento perfeito das coisas. Primeiro de tudo, vamos voltar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Inclusive, o livro de Hebreus, capítulo 11, nos dá a definição do que é fé, e aqui tem exemplos e a galeria dos homens e mulheres de Deus que pela fé venceram. Só que essa galeria ela continua, ela se estende, né? Aqui o autor de Hebreus, ele escreveu baseado nos relatos que ele tinha, nos exemplos que ele tinha. E só que esses exemplos continuaram. O autor de Hebreus ele veio falecer, né? Obviamente, né? E só que continuou a história de homens e mulheres que pela fé apagaram fogo, fecharam a boca dos leões, e venceram pela fé. Mas vamos ver o que diz aqui Hebreus 11, versículo 1. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé é uma certeza, é a certeza daquilo que se espera. Ela é a convicção dos fatos que se não veem. Se nós pararmos aqui, a confusão entre fé e esperança continua. Pastor, por quê? A Bíblia está dizendo que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção de algo que eu espero. Só que a esperança, ela é praticamente a mesma coisa. A esperança é a certeza daquilo que eu também não vejo, e é uma certeza de algo que eu espero. Pastor, está confundindo tudo, eu não estou entendendo. Eu vou te ajudar, eu vou ser mais objetivo. Quando olha de modo superficial, a fé e a esperança, elas são a mesma coisa. Só que quando você olha para a Bíblia, você se aprofunda um pouco mais, você entende que fé e esperança são coisas, embora parecidas, elas são diferentes na essência. Pastor, na essência, exatamente. Na fonte. Tudo tem uma fonte. Tudo tem uma nascente. E nós vamos ver que elas se diferem na fonte. Embora elas sejam parecidas, mas a fonte é diferente.
Aqui está dizendo, como nós acabamos de ver, que a fé é a certeza de algo que eu espero e é uma convicção daquilo que eu não vejo. A esperança é a mesma coisa. Na esperança, olha, eu tenho uma certeza, olha, o Brasil vai melhorar, a coisa não sei o quê. Quer dizer, algo que eu estou esperando. E é uma convicção que eu tenho daquilo que eu não vejo. Só que a fonte é diferente. A fonte da esperança, ela está muito baseada em dados que eu vejo, na percepção que eu tenho daquilo que eu vejo, na percepção das coisas naturais daquilo que eu ouço e das conclusões que eu tiro também do meu entendimento, da minha compreensão. Pastor, explica de novo, explico. A fonte da esperança está naquilo que eu vejo, o quadro que eu olho para o mundo, do momento que eu estou vivendo, daquilo que eu recebo de informação natural e da conclusão que eu tiro aqui. É assim que nasce a esperança. A fé não. E justamente o que difere a fé da esperança está lá na base, está lá na fonte. Pastor, e como nasce a fé? Nós estamos em Hebreus capítulo 11, vai em Romanos capítulo 10, no versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Olha como a fé, ela nasce. E pastor, por que esse entendimento é importante? Porque às vezes tem muito cristão que ele está tendo mais esperança do que fé. E para nós vencermos as batalhas batalhas espirituais. A gente tropeça no português. Para nós vencermos as batalhas espirituais, nós precisamos de fé. É de fé. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 10, 17. A Bíblia diz assim: e a fé, e assim é a fé, a minha tradução está dizendo assim, e assim é a fé, e vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Deus. Olha que interessante. Aqui nós estamos vendo a essência da fé, a fonte da fé. A fonte da fé é a palavra. Então, se eu quero ser uma pessoa de fé, eu tenho que parar, ouvir e acatar o que diz a palavra de Deus. É o único jeito. Então, a esperança ela é diferente. A esperança ela é baseada nas informações que você recebe, naquilo que às vezes você vê, você sente, e aí você tira uma conclusão mental. Olha que interessante. Coisas tão parecidas, mas a diferença está na fonte. E essa diferença ela é crucial. Porque às vezes nós temos cristãos esperançosos. E o cristão esperançoso, ele não consegue tomar posse da bênção. Porque como até eu vou mostrar para vocês agora, lá no livro de Hebreus, no mesmo capítulo 11, nós temos a galeria daqueles que venceram pela fé. Eles não venceram pela esperança. Vamos parar um pouco para pensar, já que estamos falando de esperança, se coloque no lugar do Abraão, ou melhor dizendo, do Abrão. Lá em Gênesis, por exemplo, não precisa ir lá, eu vou fazer o comentário e depois você faz a conferência. Lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor Deus aparece para um homem chamado Abraão, de 75 anos, que tinha sua vida estruturada, montada, e Deus fala assim para ele, a palavra fala assim com ele, o Senhor fala assim com ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para um pouco para pensar. Se ele fosse se deixar levar pela esperança, ele ia fazer assim, poxa, mas eu estou aqui, estou estruturado. Poxa, mas eu estou aqui, tem meu pai e minha mãe, eu tenho minha casa, eu tenho o meu gadozinho, eu tenho toda uma estrutura. Ele poderia pensar, estou dando exemplo, pastor, fazendo uma interpretação extensiva, embora naquela época eles viviam muitos anos, né? Já não viviam tanto mais como nos dias de Noé.
Mas enfim, Deus abreviou os dias. Mas vamos lá. Se ele fosse olhar para a esperança e falar, nossa, mas eu vou sair daqui agora, largar tudo que eu tenho, largar minha família, largar toda a estrutura que eu conquistei. Não, não. Se ele fosse deixar levar por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele chegava à conclusão, ele não tinha obedecido. Por quê? Porque a esperança ela é algo baseada nos fatos, nas informações que nós temos do dia a dia, da percepção que nós temos do mundo. É baseado muitas vezes nos nossos sentimentos, no nosso momento. É assim que é baseada a esperança. A fonte dela é diferente. O que nós poderíamos dizer acerca do Moisés? Se o Moisés ele fosse um homem levado pela esperança, ele com 40 anos, né? Ficou 40 anos no Egito. Depois ele descobriu a essência dele, de quem ele era. Ele era hebreu, ele não era nada de egípcio. Ele viu uma maldade com o hebreu, o egípcio fazendo, ele foi lá e tomou uma atitude. Só que aí o que ele fez? Ele fugiu do Egito. E nessa que ele fugiu do Egito, diz a Bíblia que ele ficou 40 anos no deserto. Ali no deserto ele conheceu a Zípora, ele casou, estava com a vida dele estruturada. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. O Moisés, me perdoa o termo, ele estava com 80 anos quando Deus aparece para ele e fala assim, Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Deus se manifestou a ele com um plano incrível, a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. E Deus falou assim, olha, eu quero livrar o meu povo. Eu acredito que Moisés, desculpa a descontração, mas para você entender, Moisés falou assim, poxa Senhor, que legal, aquele povo também é meu povo, olha, sou do mesmo sangue, legal que o Senhor vai lá e vai livrar. Aí no mínimo o Senhor Deus falou assim, Moisés, só que eu tenho um segredinho para falar para você. Qual, Senhor, qual? Eu vou através de você. Aí ele falou, opa, peraí, até aqui a conversa estava boa. Até aqui a conversa estava legal, agora, poxa, o que eu tenho a ver com isso, Senhor? Eu estou aqui 40 anos no deserto, já construí a minha vida. Outra coisa, Senhor, quem sou eu para ir lá no Egito? Estão querendo a minha cabeça lá no Egito, Senhor. Então, olha, se ele fosse se basear na esperança, nos fatos que ele tinha. Poxa, Senhor, eu vou ter que atravessar o deserto de novo para chegar lá no Egito. Poxa vida! Mas não. Ele foi guiado pela palavra de Deus, assim como Abraão. Então fé, ela é uma coisa, esperança, ela é outra coisa. E a diferença entre fé e esperança está na essência. Como eu mostrei para você agorinha mesmo, poderia falar do Isaac. Em Gênesis 26, o Isaac, ele ia para o Egito. Ele estava descendo para o Egito e Deus falou, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Ele poderia falar assim, se ele fosse ser levado pela esperança, Senhor, o Senhor não está vendo como está essa terra? Uma terra improdutiva, uma terra que nós estamos vivendo um período de fome e só o Egito tem recursos. Senhor, eu já preparei tudo, eu já fiz todos os orçamentos, a família está descendo, agora o Senhor fala para mim ficar aqui. Se ele fosse deixar levar pela esperança. A propósito, ele estava num período de fome, num período de dificuldade. Então fé, ela é uma coisa. Esperança, ela é uma coisa completamente diferente. Embora em seus conceitos elas sejam muito parecidas, que nós vimos o conceito da fé, que é a certeza daquilo que eu espero, e ela é a convicção daquilo que eu não vejo. Isso é a fé. Só que a esperança também é praticamente a mesma coisa. A esperança é o quê? É a certeza de algo que eu estou esperando, e é uma convicção que é gerada em mim daquilo que eu não vejo. Só que o que difere uma da outra é como elas nascem. Então por que é necessário eu explicar essas coisas para você? E eu creio que agora você está um pouco mais esclarecido nesse assunto. Até, se possível for, assista novamente quando terminar essa live, para você parar um pouco para pensar e falar, poxa, realmente. Porque é importante, por quê? Porque nós temos muitos cristãos
que às vezes ele está vivendo de esperança, mas não está vivendo de fé. Quer ver um exemplo disso? A pessoa, ela vai ao médico, ela fala assim pra gente: ó, pastor, ora que eu vou fazer uns exames. Tá bom, vamos orar. E a pessoa já fala assim: ora para que não dê nada. Isso já não é um sinal muito interessante. Pastor, por quê? Porque independentemente de dar ou não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Deus é o mesmo quando dá, às vezes, positivo, favorável, olha, se você está bem, seu corpo está saudável, e ele continua o mesmo quando diz, olha, você está com um probleminha, o açúcar está assim, o colesterol está assim, vamos repetir os exames. Ele continua sendo o mesmo. Mas vamos lá. Aí orou, a pessoa pega, faz o exame, aí de repente vai lá no médico, o médico faz aquele rostinho, aquela cara que fala, a coisa não está muito boa. Pronto, a pessoa já desanimou. E aí a pessoa vem até a gente e às vezes fala assim, pastor, vamos continuar orando, que eu fui no médico, sabe? E o médico falou isso, olha, e eu até confesso para o senhor, porque olha, eu sou uma pessoa verdadeira e realmente tenho que ser verdadeiro. Olha, pastor, eu fiquei até triste. Essa pessoa, olha agora, o comportamento dela está baseado naquilo que o médico disse. Ela não está vivendo de fé, está vivendo de esperança. Quer dizer, está baseado no quê? No resultado do exame, está baseado no que o médico disse, que dentro da ciência ele não está errado. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus que vive da fé, não está baseado nisso. Está baseado no que diz a palavra de Deus. Pelas feridas de Jesus fostes sarados. É por isso que na fé os sintomas são ignorados. Na esperança não. É por isso que quando a pessoa ela começa a se sentir mal, as coisas não começam a dar certo para ela, uma das primeiras coisas que leva uma pancada é a esperança. Aí ela já começa a pensar, eu acho que eu já não vou viver mais tanto tempo, e está ficando complicado para mim. Porque a esperança, ela é baseada nos fatos que rodeiam a pessoa, nas informações ao redor da pessoa, enquanto a fé, ela é baseada na palavra de Deus. Então, às vezes, poxa, pastor, o que essa mensagem tem a ver com cura, com libertação, com transformação, com tudo? Tem a ver com todas as áreas. Porque se você for um cristão que só tem esperança, olha, você bacana, você vai para o céu, você vai fazer amizades na igreja, nós vamos amar você, eu vou amar você, você vai me amar, você vai gostar do ambiente da igreja, mas você não vai conseguir vencer as batalhas espirituais. Porque, quer ver aqui em Hebreus 11, vamos voltar lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 em diante, fala acerca dos patriarcas, daqueles que pela fé, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber, Hebreus 11, 8, um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra, enfim, quer ver, pela fé a própria Sara, vou dar um salto aqui, pela fé, deixa eu ver, pela fé Abraão, aqui está falando bastante do Abraão, deixa eu ver. Aí fala do Moisés, quer ver, falou do Abraão, Jacó, vou dar um salto aqui, quer ver, pela fé abandonou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé o Moisés, 11:22, perdão, 11:29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios perdão, vou ler de novo, 11:29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então tem aqui a galeria da fé, Hebreus 11, do 8 em diante. A Bíblia fala, inclusive, pastor, essa tradução minha é um pouco diferente, eu gosto de uma outra tradução, que fala, pela fé eles fecharam a boca dos leões, eles apagaram a força do fogo, fugiram da espada, tudo pela fé, não pela esperança. Olha que coisa forte. Pastor, por quê? Porque muitas vezes eles viveram momentos onde não havia esperança.
Não havia esperança, não tinha como ter esperança. Por que não tinha como ter esperança? Porque os elementos para se ter esperança não existiam. Era um momento contraditório. Era momento de perseguição, era momento de luta. Por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, que esperança que ele tinha de sair vivo daquele negócio lá? Já pensou você ser lançado na cova dos leões? Você vai falar, rapaz, leão, carne, cada um vai ser de um jeito, né? Os mais gordinhos como eu falam assim, rapaz, o leão aqui, ele vai comer uma carne meia gordurosa hoje. O mais magrinho vai falar assim, ele vai comer uma carne mais light, mas uma boa carne. Então não havia esperança. Quando Daniel estava na cova dos leões, não havia esperança. Então só podia ter o quê? Fé. E Daniel foi tranquilo, não, meu Deus é comigo. E Deus vai me livrar, como eu não sei, mas vai me livrar. Outro caso que não tinha como ter esperança, o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados na fornalha. Que esperança que tinha? E ainda aconteceu um negócio interessante com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Nabucodonosor falou assim para eles, falou assim para os soldados, falou assim, pegue esses homens, atem esses homens e lancem no fogo. Na hora que os homens lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens que lançaram, só do calor da fornalha, do fogo da fornalha, do bafo da fornalha, eles morreram. Então eu fico pensando, rapaz, se eles morreram assim, imagine nós estamos sendo lançados na fornalha, ou seja, não havia esperança. Não havia esperança. Então, embora até uma, como que eu posso dizer, o cristão tem que tomar cuidado, tem que vigiar com o quê? Porque embora sejam muito parecidas, a fé e a esperança, elas se diferem na essência. A essência é diferente. A matriz, ela é diferente. A fonte, ela é diferente. Ela é diferente. Então, às vezes, talvez até hoje, em alguns setores da tua vida, sem você perceber e sem ter o devido entendimento, você às vezes estava vivendo muito mais de esperança do que de fé. Porque para se ter fé, você tem que estar ali constantemente ouvindo a palavra de Deus e se alimentando da palavra, para que você seja fortificado na fé, para que você amadureça na fé, para que essa fé se torne mais sólida e robusta. Você tem que ouvir, não, tá bom, os meus sentidos dizem isso, os meus sentimentos dizem isso, não, mas a minha fé diz isso, a minha fé diz isso, a certeza que eu tenho pela fé diz isso. Deus tratou comigo nesse assunto através da palavra, e nesse tratamento, nesse diálogo que eu tive com o Senhor, nessa palavra que Deus me deu, eu compreendi assim, então eu vou seguir essa compreensão. E muitas vezes a esperança ela não vai te ajudar, ela pode até te atrapalhar, porque você vai ter que ter, e nós vamos ter que ter fé, e muitas vezes a esperança ela não vai ajudar, a esperança ela vai querer nos puxar para trás. O Abraão, inclusive a Bíblia fala lá em Romanos, que o Abraão em esperança, aí estava falando da fé, ele creu contra a esperança que seria feito pai de uma multidão de nações. Ou seja, se ele fosse basear no corpo dele, na lógica dele, na idade dele, ele nunca seria pai. Então, em esperança, em fé, ele creu contra a esperança. Não, eu não posso me apegar a esses fatos, senão eu não tomo posse da bênção. Então, embora muito parecidas, fé e esperança são coisas bem distintas. Senhor pastor, o senhor está dizendo para nós não temos esperança? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem que ter o discernimento de uma coisa e da outra. As duas coisas, a esperança ela ajuda a pessoa a caminhar até certo ponto. Mas quando se trata de mundo espiritual, de batalha espiritual, a esperança não ajuda, porque muitas vezes a esperança ela vai
até te puxar para trás, ela vai te retrair, ela vai ser uma âncora, porque a esperança ela não vai ter os elementos que ela precisa para ela se manifestar. Como eu falei, quais são os elementos? É a informação ao seu redor, é aquilo que você está vendo, percebendo, captando, é o seu raciocínio. A esperança ela se baseia nisso, se baseia no que você sente, enquanto a fé, a base dela é a palavra de Deus. Então, nós temos que ser pessoas de fé. Tanto que Jesus fala no próprio livro de Hebreus 10, quer ver, já que estamos em Hebreus, vai em Hebreus 10, o nosso versículo é o versículo 38. A Bíblia diz assim, Hebreus 10, 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Na minha tradução está escrito assim, ó: todavia o meu justo viverá pela fé. Então nós não vivemos pela esperança. Eu não sei qual tem sido a sua esperança. Talvez você esteja até triste, desanimado pelas coisas que você vê, pelas coisas que você tem ouvido, pelas informações que você vem tendo. Pastor, essa quarentena, que triste, né? Esses dias uma pessoa me procurou, pastor, eu estou tão triste, eu não posso ir para a igreja, eu não posso não sei o quê. E eu já vim escutando há algum tempo a pessoa falando a mesma coisa. Eu falei assim, olha, eu estou com vontade de te dar uma bronca. A pessoa falou, por quê? Eu falei assim, sabe por quê? Porque primeiro, a igreja somos nós. A igreja sou eu e você, irmão. Nós não estamos limitados ao templo físico. É claro, é gostoso estarmos congregados, mas é só um momento. Isso não impede a nossa comunhão com Deus. É claro que estarmos congregados juntos, estarmos na igreja juntos, ajuda muito. Mas o que faz a diferença não é isso. Embora isso ajuda muito. Você tem que entender que a igreja é você, a igreja é seu. Então eu não preciso da igreja. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sem radicalismo. Mas nós somos pessoas de fé. Nós não temos que nos deixar abater por essa situação. Pastor, até porque, olha a fé. Não, pastor, não vou me deixar abater porque logo, logo passa. Estou dando um exemplo. Porque o Dória falou que a quarentena, pelo menos a princípio, a quarentena vai até o dia 11. Olha, aqui na cidade de Guarulhos o Guti já está flexibilizando. Já estou ficando tão feliz por causa disso. A situação vai passar porque a Bíblia fala, tudo passa. Tudo passa. Mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Deus diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa tem que ser a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa esperança. E vou dizer uma coisa, essa é a primeira situação que talvez muitos estejam enfrentando, eu particularmente, é a primeira situação que a gente vive dessa forma. E virão outras lutas, outras dificuldades, assim como na Bíblia diz que não foi uma única fome, não foi uma única luta. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Você sabe muito bem. Aflições. Então nós como cristãos, nós temos que, as nossas convicções têm que estar baseadas na palavra de Deus. Tá bom? É proibido ter esperança? Não. A esperança ela tem o seu papel importante na vida do ser humano. Só que o mais importante na vida de fé, na vida do cristão, é a fé, como está dizendo assim, como nós acabamos de ver em Hebreus 10, 38. Mas o justo, ele viverá da fé. Eu e você fomos chamados para viver da fé. Da mesma fé que Abraão, Isaque, Jacó, José, a mesma fé de Moisés, Josué, a mesma fé dos vitoriosos ali do livro de Juízes, o Otiniel, o Sansão, o Gideão, a mesma fé que viveu Davi, a mesma fé que viveu Neemias, Esdras, que tinha que atravessar um deserto, e nesse deserto tinha ladrões, saqueadores, ele não quis pedir ajuda do rei, ele pediu ajuda e proteção de Deus, ele caminhou pela fé naquele deserto. Nós somos chamados para viver da fé, não daquilo que nós enxergamos, pensamos ou os nossos sentimentos dizem. Tá bom?
Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu vou orar por você agora e Deus vai operar, tá bom? Depois assista novamente essa mensagem que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, como é gratificante se expor ao Senhor, que muitas vezes a gente até mesmo sem perceber, o Senhor acaba nos usando de uma forma maravilhosa. O Senhor é minha testemunha. Eu estava aqui preparado para pregar uma outra mensagem. Mas, meu Deus, o Senhor mudou tudo e continua fazendo assim, Pai. Continua agindo assim. Peço perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas, meu Deus, nesse momento eu vou usar a autoridade que há no Teu nome para abençoar essa vida. Que o Teu poder envolva essa pessoa desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me levanto contra toda a força do mal. Eu me levanto contra essa dor de cabeça. Eu me levanto contra essa obra do inferno. E eu exijo, eu determino que essa força, que esta pressão na cabeça, que esse mal-estar, que esse desânimo, que essa revolta, que esta angústia, que esse peso no corpo, essa dor nas pernas, eu exijo que esse mal saia daí agora. Eu exijo que esta opressão desapareça e que todo tormento que tenha assolado essa pessoa, meu Deus, que está hospitalizada, essa pessoa que está, meu Deus, acamada, essa pessoa, meu Deus, que recebeu a má notícia do desemprego ou a má notícia de um familiar doente, meu irmão, não temas, que o Senhor é contigo. Isaías 41:10. Eu exijo que essa força do mal, eu exijo que esta opressão, que esta obra do diabo caia por terra, que todo sofrimento, que toda ação maligna vá embora, saia dessa vida, em nome de Jesus. Pai, eu declaro todos esses que oraram comigo com fé, crendo, curados, libertos, abençoados, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Não temas as más notícias. A Bíblia fala, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Não se deixe levar pelas má notícias. Não. Pastor, perdi o emprego, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora você tem que ter fé nessa palavra. Tem que ter fé nessa palavra. Pastor, apareceu o tal doente. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Resista firme na fé. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fé é uma coisa, esperança é outra coisa. Agradeço por você ter estado aqui conosco ao vivo. Os outros estarão ouvindo posteriormente. E eu acredito que essa palavra ela vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado. Nossa igreja ela fica aberta, ela está aberta toda segunda, quarta, sexta e domingo. Nós estamos abertos. Pastor, por que aberto? Nós podemos ficar aberto, onde a pessoa ela pode vir, ela pode cumprir os seus compromissos com Deus, ela pode vir aqui fazer a sua oração. Inclusive, se alguém precisar de atendimento, pastor, vocês podem atender? Claro que precisamos. Perdão, não é claro que precisamos, claro que podemos atender, não é precisamos, é podemos. Podemos atender, nós vamos tomar os cuidados, vamos colocar máscara, a pessoa vai ficar uma distância mais ou menos de 1,5 m, 2 metros da gente, a gente dá o atendimento sem problemas. Teve uma segunda-feira que eu fiquei atendendo um casal durante 2 horas, atendi no salão da igreja e fiquei atendendo, porque a gente está aqui para isso, tá bom? Pastor, se eu tiver que sair de casa, use os equipamentos de proteção, use a máscara, carregue o seu álcool gel, evite de coçar os olhos, né? Colocar a mão no ouvido. Tem gente que é uma inquietação tremenda, né? Você viu que durante a gravação o pastor Douglas mexe aqui. Tem gente que é uma inquietação tremenda, né? Mas use o álcool gel. Pastor, se eu tenho seu álcool gel, eu tenho, carrego para todo canto, tenho minha máscara. Enfim, caminhe por fé, se deixe levar pela fé. E ter esperança é bom, mas toma cuidado no nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer, Deus abençoe e até a nossa próxima live no nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus em nome de Jesus.